Quero dar glória a Deus porque enquanto nós orávamos e pedíamos essa graça, que nós queríamos ver o poder de Deus agindo, o Senhor me dava algumas palavras direcionadas a pessoas que estavam, perceba que eu já estou usando o verbo no passado, estavam enfermas. Quero proclamar sobre a vida de uma pessoa que fez uma tomografia e foi descoberto nessa tomografia um tumor no seu cérebro. Você nem tinha falado para os membros da sua família, mas Jesus está visitando você, visitou você durante esse período de oração, e você está totalmente curado. Volta ao médico, refaça os exames e vai ser constatado. Uma pessoa que orava pedindo a graça do milagre na vida de alguém que está internado em estado gravíssimo com infecção generalizada. O Senhor realizou uma obra na vida dessa pessoa, e a partir dessa hora, marca a hora, a partir dessa hora a boa nova vai chegar na sua casa de que essa pessoa está melhorando consideravelmente até sair da UTI e voltar para sua casa curada para a honra e glória do nome poderoso daquele que é digno do nosso louvor. Diga para o seu irmão: você quer o poder agindo aqui? Pergunta para o irmão que está do outro lado: você quer o poder de Deus agindo aqui? Dá uma boa notícia para ele e diga: você já está vendo e vai ver muito mais. Você já está vendo e vai ver muito mais a glória de Deus se manifestar. E eu queria pedir que você aplaudisse o Senhor, que também está curando uma pessoa com pancreatite. O Senhor está tocando no seu pâncreas e Ele está realizando uma grande e maravilhosa obra. Obrigado, Jesus, muito obrigado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia! Queria dizer que eu estou muito feliz de encontrar você aqui na Canção Nova, nesse fim de semana. Que bom que você veio. É uma alegria muito grande saber que você aceitou a convocação de Deus para entrar no grupo dos combatentes, aqueles que combatem pela oração. Há 4 anos atrás, quando Deus colocou essa inspiração no meu coração, a inspiração era de nós convocarmos um povo bem disposto para a oração, e que nós formássemos um exército de combatentes, de homens e mulheres que estivessem dispostos a pagar o preço da oração, da intercessão, desse combate. E cada ano eu tenho visto que mais e mais pessoas estão aceitando o convite e estão vindo combater no nome do Senhor. E eu queria que você aplaudisse a pessoa que está aí do seu lado. O Papa Bento XVI, numa das catequeses sobre a escola de oração que ele tem feito nas quartas-feiras, na primeira catequese, ele disse que hoje é observável a olho nu, nós estamos vendo que o mundo tem crescido assustadoramente num secularismo que tem gerado muita infecundidade e muito afastamento de Deus. Mas também o Papa disse o seguinte: é de se constatar que tem crescido no meio da Igreja Católica a busca de um grande povo pela espiritualidade e pela oração. E quando o Papa disse isso, ele estava pensando em você sentado aqui na Canção Nova, nesse fim de semana, ouvindo falar sobre esse combate da oração e sobre essa busca. Eu queria que você abrisse a sua palavra na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu quero que esse texto
da carta aos Efésios seja a base para tudo aquilo que nós vamos refletir nesse momento de pregação. Nessa segunda pregação do dia, eu quero que seja o pano de fundo. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. É só isso. Diga comigo, enfim. Fortalecei-vos no Senhor e no poder de sua palavra. Diga para quem está do seu lado, enfim. Você, meu irmão, é chamado a se fortalecer no Senhor e no poder da sua força, da sua palavra. Dá uma sacudida nele aí, você é o grande convidado do Senhor a se fortalecer. É muito interessante nós entendermos o seguinte, dentro dessa palavra que Paulo nos direciona. É um imperativo, o verbo é usado no imperativo. Fortalecei-vos, é uma ordem. É uma ordem que Deus nos dá a partir da boca de Paulo, para que nós que estamos no combate entendamos que o caminho da vitória passa por esse fortalecimento. Em quem, em primeiro lugar, Paulo diz que nós temos que nos fortalecer? Em quem? No Senhor. E como nós vivemos isso? Como nós experimentarmos essa graça da fortaleza no Senhor, para nós conseguirmos vencer o combate? Tem um cadete aqui, meu filho, que está sentado aqui, que me ajudou até na minha pregação, o Gustavo, que eu tenho um bom relacionamento com os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu estou um pouco ausente, mas eu preciso voltar ao grupo deles. Mas ele estava me ajudando. Como que um exército se fortalece? Como que um combatente se fortalece? Primeira coisa, se você for na Academia das Agulhas Negras aqui em Resende, tem alguém de Resende aí? Tem ali, ó, lá do lado de lá tem gente de Resende também. Deus abençoe. Você vai ver que no portão da academia existem duas colunas, que são as duas colunas base da vida de um militar, da vida de alguém que está se preparando para o combate, mas não está se preparando para o combate para perder. Pergunta para o seu irmão, você está se preparando para o combate para perder? Você já entra para o combate derrotado? Sim ou não? A base da vitória para um exército que se prepara para o combate está nesses dois pilares. Quais são os dois pilares? Hierarquia e disciplina. Sempre quando eu vou na formatura dos meninos, no final do ano, geralmente no mês de novembro, no último fim de semana de novembro, ano passado foi em dezembro, eu não consegui porque caiu no dia do Osana Brasil. Eu sempre me admiro com uma frase que está lá no pátio, onde eles ficam em forma todo dia, no treinamento, treinando, marchando, onde o comandante passa fazendo a vistoria da guarda, onde eles se manifestam ali diante do comando, na obediência, fazendo vários movimentos, comandos ali naquele momento. Existe lá, se eu proclamar o verbo errado, você me corrige, tá, meu filho? Cadetes, ides comandar, aprendei a obedecer. É isso que está escrito. Eu usei certinho? Cadetes, ides comandar, aprendei a obedecer. Hierarquia e disciplina. Disciplina e hierarquia. Um exército sem obediência à voz de comando e sem a disciplina, ele já é um exército derrotado. Ele não consegue vencer. Ele não consegue vencer o combate. Ele não consegue vencer aquilo que ele vai enfrentar. Ele não consegue. Ele precisa ser disciplinado. Disciplina no treinamento, disciplina na repetição de exercícios, que às vezes é exigente. Quanta gente chega para mim, ai padre, eu não aguento rezar o texto. Mas por que não aguenta rezar o texto? Porque o texto é repetitivo. Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso.
Só que o segredo para alguém que se fortalece para vencer o combate é a repetição do exercício. E aí vamos olhar para o nosso lado do exercício espiritual. E aí aquele que não consegue repetir, se esforçar na repetição dos exercícios, ele não vai ali se adestrando da maneira que Deus quer. Outra coisa, uma repetição de técnicas de guerra. Fazem testes de sobrevivência, vão para o campo, passam dias com um canil de água, um pouquinho de comida, um teste de esforço, de sobrevivência, para que eles entendam que o organismo físico deles pode dar muito mais do que aquilo que eles pensam que pode dar. O Monsenhor Jonas muitas vezes pregou aqui, nesse palco do Rincão do Meu Senhor, lá no centro de evangelização, dizendo que ele aprendeu com os militares que depois que nós damos 100% das nossas forças, nós ainda temos mais ou menos 40% que nós podemos dar mais. Tem mais, meu filho, do que 40%? Eu acho que é isso mesmo, é 40% a mais. Veja isso dentro da realidade espiritual do combate, quando Deus hoje nos chama a atenção para que nós nos fortaleçamos no Senhor. Além do 100% que a gente já deu, nós conseguimos dar 40%. Mas qual é a tática do nosso inimigo? Convencer e fazer de nós homens e mulheres fracos, sem vontade, sem esforço. A própria tecnologia hoje nos retira a lei do esforço, de nós nos esforçarmos. Eu vivo dizendo isso em outros acampamentos no combate da oração. Eu digo, o vidro agora é elétrico, você não precisa mais baixar a manivelinha. Você aperta, desceu. Está lá no sofá com as pernas para cima, não precisa levantar lá para apertar o botão da televisão para mudar de canal. Você zapeia no controle e passa os canais. E aí vai pensando, eu não preciso ir no banco mais para ver a minha conta no celular, no computador. Eu vejo se entrou dinheiro, se está faltando, se eu estou devendo. Não é assim? Compra, não vou mais. Eu conheci uma pessoa que disse para mim, padre, nunca mais eu fui na loja depois que a internet me proporciona comprar pelo computador. A gente vai perdendo a lei do esforço e a gente vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo. Qual é a ordem do Senhor para nós hoje? Fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos em mim. Mas outra coisa que eles vivem lá, a obediência. É interessante. O Gustavo está no terceiro ano, o ano que vem ele forma. Depois que ele formar, ele vira oficial. É primeiro tenente, aspirante de tenente, mas já é um tenente. Só que aí vai existir lá no quartel onde ele for servir um comandante, um soldado que está lá, sei lá, um cabo. Qual é a patente dele? Que talvez tenha 50, 60 anos. O Gustavo tem 23 anos. Vai com 24 formar. Aquele que tem 60, na hora que ele passar, vai ter que bater continência para ele. É obediência. Ele é mais novo, mas ele é autoridade. Ele está acima. Parece loucura, não é verdade? Novinho, está se preparando, está estudando, daqui a pouco chega lá, como o irmão dele está lá, já é tenente, já está 2 anos lá em Rio Branco, né? Boa Vista. Novo, mas existe o princípio, disciplina e obediência. Você quer ser um vencedor? Quantos aqui querem ser vencedores? Diga para você mesmo, disciplina e obediência. Diga bem forte isso, disciplina e obediência. Existe uma outra coisa que é um princípio de vida deles. A persistência e a decisão de nunca desistir no combate. Se preciso for, dar a vida pela pátria. Dar a vida em defesa da nação, dar a vida em defesa daquilo que eles se prepararam para defender no combate, entregar a própria vida. E o que nós observamos muito na nossa vida, no nosso combate, na nossa vida de igreja, na nossa vida de
oração, a gente desiste muito fácil. Existe um princípio, é uma lei que eles vivem. Nós não vamos desistir, mesmo que seja necessário nós morrermos no campo de batalha, mas nós não vamos retroceder, nós vamos insistir, nós vamos persistir. Diga comigo: Senhor, eu quero viver essa graça. Fortaleça-me, Senhor, nesse dia. Fortaleça-me, Senhor, para esse combate. Fortaleça-me, Senhor, para que eu não desista diante dos desafios. Que eu seja persistente, que eu seja insistente, que eu seja determinado, que eu seja ousado, que eu seja destemido, que exista parresia sobre mim, que exista poder sobre mim, que exista unção sobre mim. Eu quero vencer. Diga bem forte para o Senhor: Senhor, eu quero vencer. Mas contra quem nós estamos lutando? Quem são os nossos inimigos? É o Muammar Gaddafi? Não. É o Osama Bin Laden, que já mataram, sei lá se mataram mesmo. Assim, enquanto eu não ver o corpo, eu não acredito. Quem são os nossos inimigos? O primeiro inimigo que você tem é você mesmo. Eu? É você. Como você se chama? Não é verdade que o maior combate que nós enfrentamos para orar é contra nós mesmos? Contra a nossa vontade, a nossa preguiça, o nosso desânimo, a nossa moleza. Desculpa, eu vou usar uma palavra feia, tá? Me perdoe as minhas ovelhas aqui, as minhas ovelhinhas. Mas a nossa safadeza. Às vezes a gente é safado com Deus. Estou mentindo? Se eu tiver, pode jogar um sapato aqui no pai. Pelo amor de Deus, olha onde vai acertar. O primeiro inimigo que nós temos somos nós mesmos. A nossa falta de vontade, a nossa falta de disciplina, a nossa falta de determinação, a nossa falta de persistência, aquilo que muitas vezes nós fazemos e acabamos entrando no combate dentro do território do outro inimigo, que depois eu vou falar. Mas o primeiro inimigo que nós temos que enfrentar é a nossa vontade, a vontade do nosso corpo. Toca aí na pessoa que está do seu lado. É carne e osso, não é? O carne eu estou falando como o povo aqui do Vale, mas o meu carne carioca é carne. É carne? É carne? É carne. E a nossa carne não quer Deus. O que a nossa carne quer? Prazer, pecado, vida mansa, moleza. Ontem eu estava arrebentado, porque eu preguei quinta de manhã, tive aula à tarde, que eu estou fazendo um curso, celebrei a missa de encerramento da quinta-feira, tive 1 hora para dar uma respirada em casa, tomar uma água, fui celebrar em Lorena, terminei a missa, já era umas 10 e pouca, fiquei atendendo confissão até 1 hora da manhã. Cheguei em casa, não consegui dormir. Tive um combate espiritual à noite, porque você pensa que atender confissão é moleza. Não é moleza no sentido assim, é bom você ver a obra de Deus acontecendo na vida das pessoas, mas o diabo odeia o sacerdote, porque ele é o único que pode perdoar os pecados daqueles que estão em pecado, e que aquele pecado pode mandar aquela pessoa para o quinto dos infernos. E ele fica furioso. E aquela noite eu fiquei até 1 hora da manhã atendendo confissão. Eu cheguei em casa, era 1 e pouco, 1h30, 2h30 eu não conseguia dormir, eu dormi, mas o meu sono foi atribulado. Não foi um sono que descansasse. Eu acordei com dor de cabeça, fiquei com dor de cabeça o dia todo ontem. Mas eu não posso dar moleza para o meu corpo. Ontem eu disciplinei o meu corpo para a oração. Não é porque eu estava com dor de cabeça que eu não rezei. O meu corpo não queria rezar.
Eu não estava com vontade de rezar, eu não tinha vontade de ler a Bíblia. Entrar na capela então, eu estava esgotado. Mas eu disciplinei o meu corpo, porque eu sei com quem eu estou combatendo, é comigo mesmo. Mas aí, esse combate entra num outro inimigo que nós temos. Quem é o outro inimigo que nós temos? O Padre Bruno chamou ele hoje de Chifronildo. Eu gosto de alguns apelidos porque ele é ridículo. Chifronildo, encardido, capiroto, do jeito que você quiser chamar ele. Imundo. Ele é um outro inimigo que nós combatemos. E eu sei que o primeiro inimigo que eu estava combatendo ontem, diante da situação que eu estava vivendo, era eu mesmo, que não queria rezar o meu corpo. Sabe o que o meu corpo queria? Deitar e relaxar. E aí eu fui tentado na hora do almoço, pelo meu corpo e pela minha cabeça. Eu estou fazendo um curso. Eu falei, eu não vou no curso hoje não. Vou ficar bem deitado. Eu tenho direito. E eu lembrei que quem está pagando o curso para mim é a Canção Nova e os sócios da Canção Nova. Eu falei assim, corpo safado, corpo salafrário, coloque-se de pé agora em nome de Jesus e vai para o curso. E eu fui. Padre Edmilson é meu amigo e ficou me impressionando ontem que eu tinha que dormir cedo, né? Fui dormir 1h da manhã. Ele nem sabe, que ele achou que eu estava dormindo, que eu fechei a porta do meu quarto. Mas eu precisava rezar mais, eu tinha rezado pouco naquele dia. Precisava comer a palavra. Mas a gente está nesse combate, e se nós não nos fortalecermos no Senhor, nós vamos padecer. Diga para o seu irmão, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Diga para quem está em casa, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força. Um outro inimigo que nós temos é o mundo, que nos propõe muita coisa. E aí a gente se engana, meu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente se engana muito fácil. A gente acha que as coisas do mundo não nos influenciam. A gente acha que assistir aquela novelinha não nos influencia, que ver aquele filminho não nos influencia, que ir naquela balada não nos influencia, que fazer aquilo que todo mundo faz nos influencia. Afinal, eu já fui salvo por Cristo Jesus. Aleluia, irmão. Bobinho, o diabo, ele não tem paciência, porque ele não tem virtude vinda de Deus, porque paciência é fruto do Espírito, mas o diabo sabe esperar a hora de dar o bote. Ele sabe esperar, ele fica na espreita. Pedro vai dizer, orai e vigiai. Orai e vigiai, fortalecei-vos na fé, porque o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem? Devorar. E aí, as coisas que esse mundo, influenciado por ele, nos oferece, pouco a pouco vai nos esfriando e tirando aquilo que o Padre Bruno disse, o entusiasmo que nós precisamos trazer por Deus, aquela vontade, aquele desejo de estar com Deus. Aí a gente começa já a ficar mais ou menos, também não preciso de tanto, é exagero demais. Eu sou um bom católico, eu vou na missa todo domingo quando dá. E a única coisa que faz para Deus na semana é ir na missa no domingo quando dá. Não precisa desse negócio de oração, leia a Bíblia todo dia, isso é coisa para padre, isso é coisa para consagrado. Derrotado você já está e não sabe. Derrotado você já está e não sabe. O que os meus filhos cadetes fazem todo dia?
Acorda de manhã, tem hora para acordar. Não adianta, estou gripado, não tem hora para acordar. Levanta, 5h50 da manhã. Faz a higiene pessoal. Eu não sei se o café é primeiro antes de ir para o pátio para estar em forma. Mas está lá em forma na hora certa. Se não tiver, ai daquele que não tiver. Tem hora para chegar em casa, 10 horas da noite. Às vezes vou lá no domingo, no grupo deles. A gente vai fazer uma... Mas 10 horas eles estão lá fardadinhos para entrar. Todo mundo, um atrás do outro. Ai daquele que não chegar, tem castigo. Porque é disciplina. Diga para o seu irmão, é disciplina. Ah, padre, eu não tenho hora para rezar, eu trabalho demais. Também trabalho demais, eu. Mas se eu não me disciplinar, aonde está Deus na sua vida? Esse que precisa te fortalecer. Ele está acima de todas as coisas? Existe um grito de guerra que eles gritam lá: Brasil, acima de tudo, abaixo somente de Deus. Brasil, acima de tudo, abaixo somente de Deus. Aonde está Deus na sua vida? Qual é o grito do combatente? Jesus, acima de tudo. Esse tem que ser o grito. Ele está acima de tudo na sua vida. Ele está acima do seu tempo, da sua família, do seu trabalho, da sua TV, do seu computador, das conversas que muitas vezes você joga fora e perde tempo em jogá-las fora. Jesus acima de tudo. Como anda combatente o seu treinamento? Como anda combatente a sua disciplina? Como anda combatente a sua obediência à palavra, a sua obediência a Deus, a sua obediência à hierarquia da igreja? Como anda? Às vezes nós temos que penar, porque muitas vezes as normas e as coisas que nós temos que obedecer não são do nosso agrado, não é verdade, meus irmãos padres? Aquilo que muitas vezes nós gostaríamos de fazer, e que existe uma norma que nós não podemos fazer, e que nós temos que obedecer. Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresa d'Ávila: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Você, meu irmão, você, minha irmã combatente, precisa ser extremamente obediente à palavra, a Deus, à hierarquia da igreja, à doutrina da igreja, porque se você não for obediente, a sua desobediência é a brecha para o diabo entrar e fazer de você um derrotado e não o vencedor que Deus quer que você seja. Desculpa, eu quero pedir até desculpa pelo que eu vou falar para os meus irmãos que não são católicos e que estão me ouvindo agora, porque, desculpa a vocês, existe um grande defeito no meio das outras igrejas que não são católicas, que foram fundadas por homens e que hoje, graças a Deus, estão fazendo seu trabalho e evangelizando. Existe um grande defeito que é aquele: eu não concordo com isso, eu vou lá e fundo a minha, e eu vou fazer do meu jeito. Na igreja católica não tem isso não, é desconfiável. É de se colocar desconfiança em pessoas que ficam pulando de lugar para lugar, porque o padre diz que não pode isso, então eu vou para outro lugar. É um protestante disfarçado de católico. Obedeça. Santa Rita de Cássia regou um toco de pau que não tinha vida, porque a madre mandava ela pegar água lá. Olha que coisa ridícula. A madre mandava ela pegar água e regar aquele toco, humilhando Santa Rita. Ela agou, e sabe o que tem hoje em Cássia, até hoje, depois de tantos anos? Uma grande videira
que nasceu da obediência. A obediência é fecunda, a obediência gera santidade, a obediência gera vida, a obediência destrói o diabo desobediente. Quem é desobediente é Satanás, ele é o grande desobediente. Cuidado, eu estou dizendo que os dois pilares para os combatentes que querem vencer é a obediência e a disciplina. Dá uma cutucadinha nessa bênção que está aí do seu lado, pergunta para ele ou para ela: você quer vencer? O que ele disse? Diga para ele: obediência, disciplina, disciplina, obediência, obediência, disciplina, disciplina, obediência. Mais uma vez: obediência, disciplina, disciplina, obediência, obediência, disciplina, disciplina, obediência. E aplauda esse vencedor que está aí do seu lado, que se entrou na cabeça dele, ele já é um vitorioso, ele já é um vencedor. Meus irmãos, a oração pessoal, a adoração, o louvor, a Eucaristia, a confissão frequente, a vivência dos sacramentos, os carismas do Espírito, isso precisa ser a nossa disciplina, isso precisa ser o nosso esforço. Assim como os cadetes e os militares se exercitam, se adestram para o combate, nós precisamos ser assim. Todas as vezes que eu vou a Jerusalém, nós chegamos, não tem um mês, né, padre? Eu e o padre Edmilson, eu me impressiono com a fidelidade dos judeus. Eu vim no voo e eu ganhei um presente, que eu vim na primeira classe, eu acho, não foi? Gente, porque eu sou grande, né? Então as poltronas são apertadas, não me cabe. E uma pessoa do nosso grupo, porque fizeram uma entrevista meio dura com ela lá e tal, e aí eu acho que eles ficaram compadecidos com ela e deu para ela o lugar lá melhor, que dá para deitar. E eu ganhei e fui para lá. Ela deu para mim de presente. Foi a melhor viagem que eu fiz. Minhas pernas não doeram, igual dói sempre, porque fica ali encolhido, né? E aí eu dormi, ronquei. Eu acho que foi o meu ronco que acordou os judeus que estavam lá. Não é nada, é a fidelidade. Durante várias vezes na madrugada, eu os vi levantar dentro do avião, se paramentarem. Teve uma hora que teve uma turbulência, que os comissários tiveram que ir lá mandá-los sentar, porque eles não queriam sentar, porque estavam em oração. Eles colocam uma faixa no braço, enrola. É trabalhoso, viu? É mais difícil um judeu para se paramentar do que nós padres, né? A gente só coloca a túnica, amarra um símbolo, coloca a casula e pronto. Aí eles vão lá, amarraram no braço uma fita, colocam um negócio na cabeça, amarrado com a palavra, colocam um manto, e eles ficavam lá na janela, na direção de Jerusalém, com a palavra. Tá. Tempão, meia hora, eu falava: meu Deus, eu preciso ser fiel assim. Que disciplina. Aí eu dormi, acordei de novo, era hora de novo. Eles levantaram, amarraram de novo tudo, colocaram o trem na cabeça, se paramentaram com o manto lá e foram para a janela e ficaram. Depois, antes de chegar no Brasil, eles levantaram de novo, se paramentaram. Falei: meu Deus, eu preciso ter essa disciplina, eu preciso ser fiel dessa maneira. Se eu quero vencer, se eu quero honrar a Deus, se eu quero ser aquilo que Deus realmente quer que eu seja, eu preciso ter disciplina e ser obediente a Deus. Mas não basta, eu não gosto muito, eu já deixei isso público aqui. O padre Milson gosta muito, até chora quando vai no Muro das Lamentações. Se lamenta lá no muro. Para mim o templo é Cristo, é o novo templo. Para eles não, é o lugar sagrado. Mas dessa vez nem lá no muro eu entrei, fiquei só olhando de longe. Estava um calor, mais de 40 graus, uma lua na hora que a gente foi lá. Eu fiquei olhando de longe, mas eu levei um nocaute. Chegou uma ambulância.
E eu fiquei olhando. O que essa ambulância está fazendo aqui? Moderníssima ambulância. Parou, abriram a porta, tudo com controles. Eu olhei, eu fui chegando a meio de coisa, curioso, né? O que tem ali dentro? Era uma senhora em estado grave. Apertaram o controle lá, a maca desceu, aí o negócio foi descendo, tiraram a mulher de lá. Ela estava, claro, lúcida, tinha um médico, um enfermeiro e alguém da família. A pessoa da família foi lá, pegou o lenço na cabeça, colocou na cabeça dela. E aquela mulher, sabe onde ela estava indo? No muro, fazer as orações dela. Quantas vezes você pôde ir na missa com saúde? Quantas vezes você pôde fazer uma adoração na capela com saúde? Quantas vezes você pôde rezar um terço com saúde? Quantas vezes? Isso Deus estava falando para mim, não estou falando para você não. Tá? Se serve para você, não tem aquela coisinha que se a carapuça serviu. Desculpa usar essas coisas assim, mas... Quantas vezes você pôde ler a palavra e você não leu com toda a saúde? Deus falou para mim, eu fiquei vermelho de vergonha de mim. Mas e você, combatente? Quantas vezes você deu desculpa? Quantas vezes você, católico, cristão, tem dado desculpa? Quantas vezes nós consagrados, padres, temos dado desculpa? Quantas vezes, gente, era uma lua de mais de 40 graus, a sensação térmica era muito maior. No entanto que eu voltei morenaço de lá, falei, você foi na praia? Eu falei, não, andei na Terra Santa. Quantas vezes nós roubamos o tempo que é de Deus? Quantas vezes nós roubamos o tempo que é de Deus? Diga comigo, Senhor, nessa hora de graça, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel até o fim. Eu não vou desistir. Eu quero me fortalecer no Senhor. E esse fortalecimento só virá pelo poder da oração, da disciplina, da obediência, da determinação, da coragem de vencer o primeiro inimigo, que sou eu, para depois, fortalecido pelo Senhor, vencer o diabo, vencer o mundo e experimentar, Senhor, no dia final, o coroamento da minha fidelidade. A partir desse acampamento, Senhor, eu quero me determinar na disciplina da oração, na obediência à tua igreja, na submissão à tua palavra. Eu quero, Senhor, me ajuda, eu preciso de ti. Tiago vai dizer lá no capítulo 4 da sua carta, no versículo 7: submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer vencer? Submetei-vos a Deus. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga para o seu irmão aí, tenha coragem de submeter-se a Deus. Tenha coragem de se colocar diante do Senhor e experimentar, a partir da graça de Deus,
a força para ser um vencedor no combate. Disciplina e obediência. Cutuca ele de novo aí. Disciplina e obediência. Obediência e disciplina. Nesse ano Deus me deu a graça de escrever esse livro, A Profecia do Avivamento. É uma grande bênção. Eu, quando leio, eu falo, meu Deus, isso só pode ter vindo do Senhor. Mas aqui tem no capítulo, eu trabalho a questão do Espírito que nos leva da iluminação à purificação. Da iluminação à purificação. Talvez você esteja já levado pelo Espírito à experiência da purificação e não está sabendo. Porque aquele primeiro momento onde nós tivemos o nosso primeiro encontro com o Senhor, que nós fomos batizados com o Espírito Santo, que aconteceu na nossa vida o extraordinário de Deus, veio uma força sobrenatural para nós deixarmos o pecado, não é verdade? Eu estou vendo algumas pessoas com o livro aí na página 82. Só que o que acontece? Essa força é o plus de Deus, é um empurrão de Deus para que aquele que está se entregando a Deus, se convertendo, ele avance, ele abandone o pecado. Nós que trabalhamos com a juventude e fazemos maranatás, nós que pregamos para os jovens encontros de reavivamento, e os jovens têm um impacto com Deus, e é bonito você ver, nós vemos isso todos os dias, esse milagre acontecer, jovens abandonando a droga, jovens abandonando o tráfico, jovens abandonando uma sexualidade desregrada, jovens abandonando a vida do crime. Mas por quê? Foram impactados, abandonando a prostituição. Foram impactados pela glória de Deus de uma maneira espetacular. Tem um jovem agora me assistindo, que ontem eu fui visitar ele, ele é meu filho espiritual, o Jonathan, que sofreu um acidente, quebrou a perna, está lá, vai ficar uns dias ainda de molho em cima da cama. Ele é um desses jovens que eu sempre falo aqui, que Deus resgatou, e que ele já está 2 anos e 2 meses sem o crack. Ele era viciado em crack, mas na disciplina, na oração, na obediência. E nós vemos essas maravilhas. Eu sou testemunha, eu vivi isso. Deus me arrancou do pecado, do rock satânico, dos bailes funk no Rio de Janeiro, da droga, do álcool, de uma sexualidade desregrada. E Deus me deu um empurrão e eu corri. Eu não fui de trote, não. Eu fui igual aqueles que fazem o atletismo. Corri, deixei tudo para trás e comecei a viver uma vida nova. Já tem 17 anos que eu estou nessa vida nova, em Deus, na disciplina, na fidelidade, na obediência, buscando a Deus. É espetacular. Só que chega um certo momento que essa graça sensível que nós recebemos, parece que ela passa. E aqui eu digo o seguinte: soletra para mim a palavra graça. Tira agora o G de graça e soletra para mim. O que ficou? Raça. Raça. Depois que passa o momento da iluminação, chega o tempo da raça. É o que eu estou falando aqui. Depois do tempo da iluminação, do entusiasmo, parece que os problemas são aumentados, lá na página 90 do livro. Por uma lente de aumento. Aqueles pecados que nós tínhamos superado tão facilmente, ao sermos batizados no Espírito Santo, voltam a bater na nossa porta, com força. Parece que nós não vamos dar conta, que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, até mesmo nos enganou. Mas isso é apenas aparência. O Senhor continua o mesmo. Nós é que entramos no processo da purificação. Isso é uma doutrina da via espiritual da igreja. A via iluminativa, a via purgativa e depois a via unitiva, que é a última via, que depois nós vamos chegar lá. Mas isso é apenas aparência. O Senhor continua o mesmo. O Senhor continua o mesmo. Ele está do nosso lado, só nós não percebemos.
Diga para a pessoa que está do seu lado, Ele está do seu lado. Muitas vezes você não percebe. Diga para esse seu irmão, se você está nesse tempo, dessa secura, desse deserto, meu irmão, chegou a hora da raça. Diga para ele, chegou a hora da raça. De orar sem vontade, mas se determinar na oração. De ir na missa sem sentir nada, mas pela raça, você está lá na missa. De ir adorar pela raça, de fazer vigília pela raça, não deixar de ir. Diga para ele com um sorriso, de vir para a canção nova na raça, na marra, na determinação, mesmo sem vontade, mesmo que muitas coisas pareçam que vai dar tudo errado, mas eu pela raça, eu venho porque eu quero ser um vencedor, porque eu quero ser um vencedor. O que eu disse? Os meninos vão para o campo, de vez em quando eles vão para o campo, eles ligam para mim, padre, reza, porque vai ser difícil, mas nós vamos. Eu preciso passar pela prova. Diga para o seu irmão, nós estamos no tempo da raça. Eu gosto muito de uma frase do nosso hino nacional, que eu acho que está no sangue de cada brasileiro. Bata aí no seu braço, está no sangue. O que está escrito no hino nacional? Verás que um filho teu não foge à luta. Verás que um filho teu não foge à luta. Isso está no sangue do brasileiro. Quem aqui é brasileiro? Isso está no seu sangue. Você não pode desistir. Você não pode abandonar a caminhada. Você não pode deixar de buscar o Senhor, de se fortalecer na oração, de se disciplinar. E deixa eu dizer, de colocar raça. Você não é uma raça fraca, não. Você é a raça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é da estirpe de Jesus Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi resgatado pelo poder desse sangue. Ele deixou de ir para a cruz? Quem foi o maior privilegiado? Raça, meu irmão. Raça, minha irmã. Raça, meu jovem. Raça. É hora do esforço. É hora da obediência. É hora da disciplina. Porque deixa eu dizer uma coisa, quanto mais se aproxima a vinda gloriosa do Senhor, mais dificuldade nós vamos ter de orar, porque o inimigo vai querer fazer barulho, a poluição espiritual vai invadir todos os lugares. Mas se você colocar determinação e raça, eu tenho uma boa notícia para você. No dia que Jesus voltar, você vai ser arrebatado junto com a esposa, a igreja que vai ser arrebatada com seu esposo. Mas se você fizer corpo mole, eu vou olhar chorando para trás e dizer tchau. Estou brincando, é claro que eu não quero isso. Eu quero que todos que estão aqui experimentem a graça da salvação. Mas diga para o seu irmão, segura na mão dele. Diga para ele, é disciplina, é luta, é combate espiritual, é fidelidade, é determinação, é ousadia, é coragem. Balança a mão dele e diga coragem. Coragem. Hoje precisa acontecer na sua vida uma grande mudança. Deus quer fazer na sua vida uma grande mudança. Balança a mão dele e diga coragem, força, obediência, raça, disciplina. Balança a mão dele e diga coragem, coragem vencedor, coragem combatente, Jesus acima de tudo. Balança a mão dele e diga Jesus acima de tudo, Jesus acima de tudo. Eu estou vendo aqui com os meus próprios olhos um bando de vencedores do exército de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você entender isso, querido, eu não tenho dúvidas de que o Senhor vai te dar a vitória. Vamos ver um combate, meu tempo já está acabando. Gênesis capítulo 32.
versículo 23. Quero pedir que o ministério já prepare aí, poderoso Deus, pode ser? Gênesis 32, versículo 23, amém? Levantou-se ainda de noite Jacó, viu? Tomou suas 2 mulheres e as 2 escravas, os 11 filhos, e passou o val de Jacó. Jacó ajudou todos a passar a torrente e fez atravessar tudo o que tinha. Quando depois ficou sozinho, um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, atingiu a coxa de Jacó, de modo que o tendão se deslocou enquanto lutava com ele. O homem disse a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu: não te largarei se não me abençoares. E o homem lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó respondeu. E ele lhe disse: doravante não te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com homens e venceste. E Jacó lhe pediu: diga-me por favor teu nome. Mas ele respondeu: para que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Palavra do Senhor. Jacó era um grande covarde. Jacó desde o nascimento se sentia um perdedor, porque o nome Jacó é calcanhar. Por quê? Ele era gêmeo com seu irmão Esaú. Só que o primogênito era o que era abençoado pelo pai, para ter toda a herança. Só que no nascimento, quando veio, Esaú foi para nascer, Jacó segurou no calcanhar de Esaú, para que ele não nascesse primeiro. O nome dele significa calcanhar. E é interessante ver essa luta, porque Jacó aqui estava lutando com Deus. Jacó estava lutando com os medos que ele tinha. Jacó estava lutando com as inseguranças que ele tinha. Por quê? Ele conseguiu comprar a primogenitura do irmão dele, porque também o nome dele é enganador, significa, além de calcanhar, ele é um enganador. E ele enganou o irmão dele, e por um prato de lentilhas, porque Esaú estava com muita fome, Jacó comprou a primogenitura. O pai estava cego, Esaú tinha saído para caçar, porque Esaú era muito peludo, parecia um urso, de tanto pelo que tinha, pescoço para baixo. E aí a mãe que estava protegendo Jacó falou: ó, seu irmão foi caçar, faz o seguinte, mata um animal, coloca um pelo sobre você e vai lá e peça que o seu pai te abençoe, para você ser o primogênito. E ele foi lá. Aí ele chegou diante do pai cego e falou: pai, sou eu, Esaú, o senhor pode me abençoar? Aí o pai falou assim: a voz não está aparecendo não, mas chega aqui perto. Quando o pai colocou a mão e viu aquele monte de pelo, falou: é o meu filho Esaú. E abençoou Jacó. Olha que cabra safado, enganador. Mas a beleza desse texto bíblico, vamos lá na profundidade do texto. Primeira coisa, conhecer o nome de alguém implica em isso na Bíblia, tá? Conhecer o nome de alguém, quando Deus pergunta o nome dele, significa na Bíblia que aquela pessoa que está conhecendo o nome da outra começa a exercer uma espécie de poder sobre a vida daquela pessoa. Porque o nome na mentalidade bíblica contém em si a realidade mais profunda. E qual era a realidade mais profunda até aquele combate que Jacó enfrentou? Que ele era o nome dele significava calcanhar, um enganador. Até aquele momento daquela luta, Jacó era um enganador. E Deus pergunta para ele: qual é o seu nome? E aí, quando Jacó diz o nome, muda toda
a realidade do combate. Porque conhecer o nome quer dizer conhecer a verdade acerca do outro. E isso permite poder dominá-lo. Você já deixou Deus dominar você? Ou você é um touro bravo, que Deus tem que colocar uma espora no pé e esporar, bater? Você já deixou Deus dominar você? A sua vida? Pergunta para o seu irmão, você já deixou Deus dominar a sua vida? Portanto, quanto à pergunta do desconhecido, Jacó revela o próprio nome, coloca-se na mão daquele que era o opositor, uma forma de rendição e de entrega total de si ao outro. Jacó se rende. Diga para Deus: eu quero me render, Senhor. Eu quero me render. Eu quero me render para eu experimentar a vitória. E aí o bonito, meu irmão, o que Deus diz para ele? Doravante não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Nesse gesto de rendição, Jacó tem a vida dele transformada, mudada. De derrotado, recebendo o nome de Israel. Sabe o que significa Israel? Deus forte. Deus vence. A partir daquela hora, Deus passou a vencer na vida de Jacó. Pergunta para o seu irmão: você quer se render a Deus? Você quer se submeter a Ele? Você quer ser um vencedor? Você quer se entregar? Diga para ele: renda-se. Não seja orgulhoso. Renda-se. Deus quer mudar o seu nome, e Ele quer te dar o nome de vitória, de vencedor, como Ele deu para Jacó. Segura na mão do seu irmão e diga: talvez, meu irmão. Balança a mão dele: talvez, meu irmão, até agora, de uma maneira inconsciente, você enganou a Deus. Mas agora chegou o momento da submissão, da obediência, da disciplina, da rendição, para que Deus mude o seu nome de derrotado para vencedor, de enganador para vencedor, para vitorioso. Balança a mão dele e diga: da mesma maneira que Ele fez com Jacó, Ele quer fazer com você. Olha com um sorriso para esse irmão, para essa irmã, e diga: Ele quer te dar a vitória. Ele quer te dar a vitória. Ele quer te dar a vitória. Ele quer fazer de você um vencedor no combate. Ele quer mudar o seu nome para vitorioso nesse acampamento, no combate da oração. Ele mudou o nome de Jacó, aquele que era o enganador, aquele que nunca foi o primeiro. Ele mudou o nome dele para Deus forte, Deus vencedor, o Deus de Israel. Erga bem alto os seus braços. Ah, Espírito Santo de Deus, muda o meu nome para vitória nessa manhã. Ergue os seus braços agora e comece a orar a Deus. Peça para Deus a disciplina e a obediência nesse momento. Ergue os seus braços e fala agora com a sua voz para Deus. Feche os seus olhos, entre em combate. Coloque-se naquele momento como Jacó, naquela noite, naquele momento de combate, de medo. Jacó estava com medo de Esaú. Jacó estava com medo daquele que se tornou o inimigo dele. Mas depois que Jacó lutou com Deus, e Deus mudou o nome dele para Israel, Deus mudou a sorte de Jacó para vencedor. Deus fez de Jacó um derrotado, um grande vitorioso. Ergue os seus braços e diga: Senhor, eu quero experimentar essa graça. E essa graça vem pelo dom do seu Espírito, e essa graça vem pelo fortalecimento do seu Espírito, e essa graça vem pelo derramar poderoso do seu Espírito. Manifeste
Manifesta o seu poder, poderoso Deus, no meio de nós. Muda a nossa sorte, o nosso nome, muda o nosso comportamento, a nossa atitude diante do Senhor, a nossa atitude diante do inimigo, a nossa atitude de combatentes. Muda a nossa sorte, Senhor, muda a nossa vida, muda o nosso nome, muda a nossa história. Eu quero ser um vencedor. Quem aqui quer ser um vencedor, ergue bem alto os seus braços e diga para Deus agora: eu quero ser um vencedor, Senhor. Eu quero ser um vencedor. Eu quero vencer o combate. Eu quero vencer um combate. Ele é o poderoso Deus. Fica com o braço erguido e canta conosco. Canta. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja, sobre o clamor da igreja. Aviva a tua unção. Libera a tua unção de milagres sobre nós, sobre nós. Sopra, Espírito, nós te pedimos nessa hora. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja, sobre o clamor da igreja. aviva a tua unção de milagres. Declara. Aviva a tua unção de milagres sobre nós, Senhor. Sobre nós. Erga o mais alto que você puder os seus braços. Declara: queremos ver sinais. Queremos ver sinais da manifestação do seu poder, da manifestação do teu poder. Pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus, Senhor, libera tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus, ergue os seus braços lá no alto. libera, vem liberar, libera tua unção de cura neste lugar. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Seus braços lá no alto. Peça agora que você seja incendiado pelo fogo do Espírito nessa hora. Você é combatente, meu irmão. Eu sei que você não veio aqui assistir, você veio aqui experimentar o poder de Deus. Então ergue os seus braços e clame agora para que esse poder seja derramado sobre a sua vida, para que essa unção de milagres, essa unção de cura, essa unção de libertação, essa unção de um reavivamento espiritual, essa unção que vai trazer para você a ousadia, a disciplina, a determinação, o sobrenatural de Deus. Ergue bem alto os seus braços e clama. Não tenha medo agora de clamar. Aqui existe liberdade para o clamor. Graças a Deus, aqui na Canção Nova, aqui neste acampamento, nós somos livres para clamar. Nós somos livres para orar a Deus, para nos colocar na presença dEle e desejar esse poderoso avivamento do Espírito Santo na nossa vida, na nossa história. Clama com a sua voz, clama com a sua voz. Peça agora, peça uma unção
sobrenatural sobre a sua vida. Peça agora o poder de Deus sobre todo o seu ser. Peça que agora aconteça o extraordinário, aquilo que você ainda não experimentou da parte de Deus. Que o milagre seja liberado sobre nós, que a libertação, que a cura, que esse desejo da disciplina, que esse desejo da obediência cresça no nosso coração. E eu quero dizer para o Senhor, vá clamando: Senhor, esteja livre para libertar aqueles que estão oprimidos no meio de nós, aqueles que não conseguem caminhar porque estão amarrados a maldições, a coisas ruins da parte do seu inimigo. Senhor Deus, tenha liberdade no nosso meio para curar os enfermos. Mas o que eu peço de uma forma, Senhor Deus, nova, é que o Senhor levante um exército de combatentes, de homens e mulheres que oram pelo avivamento, de homens e mulheres, Senhor, que acreditam que pelo poder da oração tudo pode ser transformado. Ergue bem alto o seu braço e agora deixa fluir da sua voz um canto novo. Comece a orar em línguas. Vá orando. O Senhor está fazendo uma pessoa com o ouvido surdo voltar a escutar. Continua orando. Como esse vento, como essa brisa, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. Manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, manifesta na vida daqueles que estão em casa. Vem, Espírito Santo, nessa hora. Vem, Espírito Santo, faz o extraordinário acontecer. Clama, ora como você nunca orou antes. Aumenta o volume da sua voz. Eu não estou te escutando. Põe força, põe determinação. E eu quero dizer para o diabo: onde tem a glória de Deus, Satanás, você não pode imperar. Onde tem a glória de Deus, Satanás, você não pode imperar. Seja expulso da vida dos filhos e das filhas de Deus. Gera libertação agora, Senhor. Gera libertação da opressão na cabeça, no coração. Opressão de espíritos de morte, de espíritos de prostituição, de espíritos de mentira, de escravidão, de miséria. Vem liberar agora, Senhor. Vem liberar agora o seu poder libertador, o seu poder curador. Vem batizar com teu Espírito Santo. Ah, eu não estou te escutando. Clama, eu não estou te ouvindo. Você que não orava assim, comece a orar no poder do nome do Senhor. Em casa receba a libertação, receba o avivamento, receba. O Senhor está curando a coluna de uma pessoa. Você vai voltar a andar no nome poderoso do Senhor. O Senhor está libertando uma pessoa da opressão de Satanás. Você se sentir amarrado, oprimido, seja livre no nome poderoso do Senhor. Seja livre. CançãoNovaPlay.com. Assine já.